Graça e paz, amadas e amados. Hoje nós estamos em Êxodo capítulo 35. Nós vamos ver nesse capítulo a lei do sábado, ofertas para o tabernáculo, a prontidão do povo em contribuir e os construtores do tabernáculo. Então, nós já vimos que Moisés, ele já havia recebido a primeira vez que ele havia subido ao monte Sinai, ele ficou ali um tempo, e o Senhor estava dando instrução como construir o tabernáculo. Depois, mediante o pecado, a prostituição do povo com bezerro de ouro, o Senhor não queria mais estar à frente do povo. Moisés intercedeu. Moisés depois subiu novamente ao monte, recebeu as orientações do Senhor e agora ele vai dar orientação ao povo de como construir o tabernáculo, de como vai ser. Então, nós vamos ver aqui várias coisas do que já foi falado, principalmente nesse capítulo, nós vamos ver sobre Êxodo 25, que nós já vimos, sobre as ofertas do tabernáculo, porém sempre tendo um adendo, porque agora é instrução para o povo. E o Senhor, ele repete dentro da palavra dele o que várias coisas, porque nós precisamos disso. Nós temos um coração que esquece com facilidade aquilo que o Senhor nos fala. Nós precisamos ser sempre lembrados. E quando nós somos lembrados, sempre tem um acréscimo aqui dentro da palavra e nós também estamos em outro momento de vida. E esse outro momento de vida, o Espírito Santo fala diferente conosco. Então agora nós vamos estar falando coisas que talvez foi falado lá. Sim, foi falado. E agora o Espírito vai revelar mais ainda para nós. Então aqui nós temos a primeira coisa em Êxodo 35, Moisés ao reunir a comunidade, os filhos de Israel, ele vai anunciar o que o Senhor mandou fazer. E olha que interessante, a primeira coisa que o Moisés vai falar para o povo, que eles deverão trabalhar 6 dias de trabalho e repousar no sétimo dia, que é o sábado, descansar. Fala um repouso completo, consagrado ao Senhor. Olha, antes de falar de todo o trabalho que eles vão falar, Moisés fala do descanso. Porque para mostrar da onde eles foram tirados. Lá eles foram tirados do Egito. No Egito, eles estavam como escravos. E lá, eles o quê? Um escravo não tem dia de folga, não tem leis a favor deles, né? Não tem momentos aonde eles têm descanso, momento de adoração a Deus. Pelo contrário, chegou uma época lá no Egito que Faraó, irado, porque Moisés estava solicitando para o povo ser liberto, Faraó, irado, ainda começou a não dar palha mais para se fazer os tijolos. E eles tinham que produzir a mesma quantidade de tijolos sem palha. E aqui começa já falando da parte da construção do tabernáculo, de que forma? Olha, vocês vão trabalhar 6 dias, no sétimo dia é um dia de repouso completo consagrado ao Senhor. E todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia do sábado não se acenderei fogo em nenhuma das vossas casas. Nossa, isso é maravilhoso, né? Porque o que nós vemos aqui também? Que nós, ao descansarmos no dia consagrado ao Senhor, nós estamos dizendo que nós confiamos também naqueles 6 dias trabalhados. Nós confiamos que o Senhor está à frente. Hoje, várias empresas trabalham de forma de obter resultados, de bater meta. Eu sei porque trabalhei um pouco nessa parte e a gente fica tão angustiado que mesmo vindo para casa, você traz trabalho para casa para trabalhar no final de semana. No momento que você tinha para adorar o Senhor, no momento de descanso, de estar com a família, ainda traz o serviço para casa. Então, esse é o Egito, mas nas coisas do Senhor é diferente. Então, depois que Moisés dá essa orientação do versículo 1 ao versículo 3 sobre o sábado, agora no versículo 4 vai começar a falar sobre as ofertas para o tabernáculo. Isso a gente vê também lá em Êxodo 25, de 1 a 9, tá? Então, se você quiser
saber um pouco mais, também pode ir lá no capítulo de Êxodo 25. E Moisés, o que ele continuou? Transmitir ao povo todo o que o Senhor havia dito. E aí, no versículo 5 fala assim: Fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor, como oferta de ouro, prata, bronze. Aqui agora ele vai começar a falar tudo que vai usar na construção do tabernáculo. Olha, fios azuis celestes, linho fino, peles de carneiro. Vai falar sobre o óleo para iluminação, as especiarias, as pedras preciosas. Então, ele vai detalhando tudo aqui que precisa. Agora, o que eu gostaria de focar um pouquinho mais no versículo 5, fala assim: Fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Aqui, todo aquele que tiver um coração voluntário. Então, um coração generoso, um coração voluntário. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas, somente algumas igrejas, eles assim louvam o Senhor, faz aquela emoção, e depois fica muito tempo pedindo ofertas, inclusive falar se você tiver um anel, se você tiver isso, tiver aquilo, e a pessoa movida pela emoção, ela acaba ofertando coisas que ela não estava no coração, ela foi movida por a emoção. Aqui diz que tem quem tem um coração generoso, leve ao Senhor. Então, nós precisamos ver que quem move o nosso coração é o próprio Senhor. Agora, nós também temos que perceber uma coisa, que nós temos que, se a gente não tiver esse coração, de nós orarmos ao Senhor: Senhor, me dá um coração de prontidão, me dá um coração de oferta. Sabe por quê? A oferta também significa adoração. Significa que eu estou descansando em Deus, que Deus é o meu provedor. Saber que Deus está na frente da minha vida, que eu estou confiando nele. Ó Senhor Jesus, outra coisa, né? Se, como eu disse, se a gente não tem esse coração de oração, de oferta, orar ao Senhor quanto a isso. Muitas pessoas muitas vezes não oferta dizendo: ah, porque é para o pastor, é para isso, é para gasto daquilo. Aqui nós vemos que a oferta é para a construção do tabernáculo. A obra do Senhor, ela não se sustenta automaticamente. Ela precisa de nós. O Senhor, ele poderia até fazer coisas misteriosas e milagrosas, mas o Senhor quer fazer por meio de nós. Por meio de nós, que somos do Senhor, o Senhor está encabeçando todas as coisas. O Senhor está retomando o governo por meio de nós aqui nessa terra. Ó Senhor Jesus, então o Senhor quer que nós primeiros demos o nosso coração, demos a nossa vida, e com certeza tudo que é nosso vai junto com isso. Aí aqui depois no versículo 10 diz assim: Todos os que forem habilidosos entre vós, venham executar quanto o Senhor ordenou. Então, também está abrindo aqui a oportunidade de servir, a oportunidade de estar oferecendo a habilidade, o talento que o Senhor deu na obra do Senhor. E no Novo Testamento a gente vê a parábola do talento, nós vemos também Paulo falando sobre os ministérios, sobre os dons dados à igreja. Então aqui nós temos que ver se nós temos alguma habilidade a qual o Senhor nos permitiu ter uma potência de uma habilidade. Em primeiro lugar, é para Ele. Ó, que nós possamos ser fiéis naquilo que o Senhor tem nos dado e não menosprezar também o que o Senhor nos deu, né? Então, aqui no versículo 10 fala, né? Todos os que forem habilidosos entre vós venham executar tudo quanto o Senhor ordenou. E aqui ele vai descrevendo o que é o tabernáculo, a arca, a mesa, o candelabro, tudo que faz parte ali do tabernáculo, tanto da parte externa quanto da parte interna. E vestimentas,
as vestes sagradas, né? E vai descrevendo isso até o versículo 19. A partir do versículo 5, aí Moisés aqui vai começar a falar a prontidão do povo em contribuir. Então, no versículo 4, falou que Moisés falando para quem tivesse o coração generoso para ofertar. A partir do versículo 5, nós vamos ver o que o povo fez. Olha só, 20. Então toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés. E todos que estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem para como as vestimentas sagradas. Todas as pessoas que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, braceletes, ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta. Interessante que se nós fizermos um paralelo, quando Moisés estava no monte e o povo pediu para Arão construir um Deus que fosse à frente deles, que Arão falou para o povo: tragam a bracelete, tragam peças para a gente fazer o bezerro de ouro. Ele não falou de forma voluntária, ele mandou trazer pronto e acabou. Aqui não, a gente vê o quê? Que fala de um coração generoso. E aí eles o quê? Ouviram, foram para suas casas, para suas tendas, ali pegaram as coisas. Então eles não estavam assim no momento emocional que tiraram as coisas e já deu. Não, ali era um coração constrangido, uma alma constrangida. Quem nos constrange é o amor de Deus, é saber que o Senhor está à frente. Então, veja só, homens e mulheres trouxeram suas ofertas, e todos os que possuíam fios para tecido também ofertaram. Todos aqueles que traziam sua contribuição de prata ou ouro, assim entregavam a oferta de adoração ao Senhor. Lembra, quando você oferta, é uma oferta de adoração. A adoração, nós estamos adorando a Deus. Nós temos costume, né, de, de cantar para adorar o Senhor. Muitas vezes se canta mais para alegrar a nossa alma. Alegra também, faz parte. Mas lembra, o louvor é a adoração ao Senhor. E muitas vezes nós ficamos nas nossas orações pedindo, pedindo. E quanto nós adoramos também com as nossas ofertas para a sustentação da obra na terra, né? Então nós devemos orar, Senhor, me dê um coração de adoração no aspecto também das finanças. Aqui nós vemos o versículo 25: e as mulheres talentosas e artesãs traziam que, por suas próprias mãos, tinham fiado, tecidos de lã, azul celeste. Então, essas mulheres, elas se dispuseram a pegar a sua habilidade e teceram ali com as suas próprias mãos. E os líderes trouxeram pedras preciosas, e assim todos participaram. Trouxeram, olha, no versículo 29 repete outra vez, já é o terceiro versículo. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias e generosa. Não era mesquinharia, não, oferta voluntária e generosa. E aqui fala outra vez, cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra que Deus, por intermédio de Moisés, tá vendo? Tem intermédio de um homem, tinha ordenado para que fizesse. Então, existe um intermediador aqui que está passando isso. Que nós possamos ver que também aqui na Terra nós temos pessoas que têm o talento, que estão sendo esse intermediador para falar de Deus para nós. É óbvio, quem é nosso intermediador entre nós e Deus é Cristo, mas é por meio de homens dons que o Senhor nos dá para nos dar uma direção, uma palavra profética, uma direção para o nosso caminhar, né? E agora, a partir do versículo 30, vai falar sobre o quê? Os construtores do tabernáculo. Então, Moisés vai anunciar o quê? Quem o Senhor convocou. Nós vimos aqui que o Senhor convocou Bezalel,
que era o que? Da tribo de Judá, a qual o Senhor encheu de o Espírito Santo dele e o capacitou plenamente com talento, habilidade artística para projetar, desenhar e executar. Hoje, e também o Senhor, entalhar pedras, no versículo 34, e o Senhor concedeu tanto a ele como a Oliabe, também da tribo de Dan, a habilidade de ensinar a outros. Encheu-os, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra. Então o Senhor escolheu Bezalel e Aholiabe para receberem toda a instrução de Moisés e também para ensinar os outros artesãos para o que saísse conforme Moisés havia recebido do Senhor. Hoje, eu acho que várias de nós já percebemos que numa construção existe lá, né? O engenheiro, o arquiteto, o mestre de obra, existe um monte de equipe para construir, né? E, e eles têm aquela planta, aquele desenho para construir. E mesmo depois de tudo prontinho, a pessoa entra e fala: puxa, faltou uma tomada aqui. Nossa, a janela devia ter um pouquinho mais para cá, porque o sol vem daquela direção. Puxa, poderia ter feito, sei lá, pintado de outra cor. Sempre tem uma fala-se alguma coisa de que poderia ter sido melhor. Aqui nós vemos o que? O Senhor foi o projetista, o arquiteto, mas aqui ele confiou a homens a qual ele vai dar uma sabedoria para que possa entender como essa obra foi feita segundo o coração de Deus. E mais uma coisa que me chama a atenção é que Moisés, olha o quanto tempo Moisés ficou com Deus para Deus estar revelando a planta do tabernáculo. Porque dentro da planta não existia só a planta, existia o que? O plano de Deus eternal. Então, isso me chama a atenção que muitas vezes nós temos uma pressa em fazer e pouco tempo em planejar, e em pouco tempo levar o nosso planejamento a Deus e ouvir Deus naquilo que nós temos que fazer. Eu não estou dizendo procrastinar. Muitas pessoas começam a procrastinar pela incerteza, por achar que não tem capacidade. Então, mas aqui eu estou dizendo no planejamento de realmente muitas coisas que nós vamos fazer na vida, é tudo muito intuitivo que nós vamos fazer. Nós não pensamos muito, vamos lá e executamos, as coisas não saem adequadas e depois o que nós fazemos? Ficamos orando, pedindo para um monte de gente nos ajudar a orar. Só que nós fomos o quê? Inconsequentes na hora de fazer. E nós vemos aqui, não. O Senhor, na primeira vez, ficou lá com Moisés no monte. Depois Moisés subiu novamente, ficou mais os 40 dias e 40 noites. Aí depois Moisés vem e instrui o povo, primeiro a ter o descanso, e 6 dias trabalhar. Depois instrui o povo a ter a oferta. Depois ele vai falar que vai escolher homens já que tem talentos e vai dar mais capacidade, sabedoria de Deus para esses homens para começar a executar. Então você vê, tem passos, tem planejamento. Nós temos um Deus organizado. Nós temos um Deus de organização, não é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito. Que isso sirva também de lição na nossa vida prática, né? Muitas vezes a gente cansa, entre aspas, de disciplina, de seguir as coisas, mas o caminho mais curto para resultados eficazes é, primeiro, planejar na presença de Deus, é levar tudo à presença do Senhor. E a cada passo, orar e falar: Senhor, é dessa forma? Puxa, que bênção é viver dessa forma. Eu também almejo viver assim. Apesar de eu estar falando aqui, eu não vivo assim. Mas eu tenho o coração de viver assim. Sabe, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra dele. Quando eu estou falando aqui, a primeira pessoa que está ouvindo o que eu estou falando sou eu. E assim o Senhor vai aumentando o falar dele no meu coração, vai aumentando a minha fé, que o Senhor também possa ir aumentando a tua fé,
possa aumentando a nossa fé. Jesus Cristo é o nosso Senhor.